Prezados amigos, neste horário das 18 horas no Lar Fabiano de Cristo, convidamos a todos para uma breve reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 25, que tem por item o título A Melancolia. Ele diz, entre outras coisas: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Ele prossegue logo a seguir no texto, mas até este ponto, uma reflexão importante que precisamos fazer diz respeito às forças que nos fazem percorrer a trajetória da vida no plano físico. Atualmente temos por conhecimento, isso é posterior à codificação do Espiritismo e a esta mensagem que Allan Kardec situou no Evangelho segundo o Espiritismo, os conhecimentos da psicologia e em particular da psicanálise, que entre alguns autores entendem que dentro de nós existem duas forças, aquilo que podemos chamar de pulsão de vida e o outro lado, a pulsão de morte. Pulsão de vida é tudo aquilo que anima a partir das nossas forças inconscientes a vida, a criatividade, a estarmos dispostos. E a pulsão de morte é tudo aquilo que trabalha dentro de nós ao contrário, que trabalha dentro de nós para aquilo que seria a destruição, que seria o retorno à morte, ao aniquilamento. São duas forças vivas dentro do ser humano, ou como parte constituinte da existência. Allan Kardec já havia falado nas leis morais, no Livro dos Espíritos, em algumas leis que fazem parte também do entendimento destas questões. Faria parte, portanto, da pulsão de vida a lei de conservação e a lei de reprodução. Tudo aquilo que trabalha dentro de nós no sentido da conservação física, moral, espiritual, estaria relacionado a estas leis de conservação que nos faz estar vivos no plano físico e de reprodução que nos fala a respeito da reprodução e da procriação e da perpetuação da espécie. Está em consonância com esses ensinamentos que a psicologia nos fala. E por outro lado, Kardec percebe na natureza um movimento contrário, que ele chamou de lei de destruição. Seria tudo aquilo que termina, que faz com que encerrem ciclos, com que se destruam no mundo material as circunstâncias para trazerem aquilo que é a renovação, o novo, a transformação. Dentro de nós existem estas forças. E os Espíritos nos dizem que quando nós já nascemos, de algum modo nós sabemos que o nosso lugar definitivo não é o plano físico. Então algo em nós nos convida para retornar para aquilo que ele nos ensina, que é a vida espiritual, que é a vida fora do corpo físico. Estes estados emocionais são muito presentes em vários de nós, em vários momentos. Mesmo quem esteja bem tem este movimento dentro de si, mas nós temos que dar atenção para situações psicológicas onde o estado de destruição, o estado de pulsão de morte está sobrepujando, está se salientando em relação à pulsão de vida, que pode denotar aí um estado patológico. Ele segue na mensagem logo a seguir, dizendo: crede-me,
Resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inotas no espírito de todos os homens, mas não a procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se nesse curso dessa prova, desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os francamente, eles são de curta duração, e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Essa bela mensagem nos fala que esses estados internos que levam à melancolia, eles precisam ser suportados, enfrentados e superados, porque apesar de ser um movimento natural num primeiro momento, quando eles estão acentuados, significa um estado de desesperança e de desgosto que faz com que se enfraqueçam as forças de vida, as forças de conservação e de alegria dentro de nós. É claro que nessa época Kardec ainda não tinha acesso aos conhecimentos médicos que nós temos hoje na psicologia, dos chamados estados depressivos, as depressões, que fazem parte exatamente desse movimento em que ficam realçados e ficam predominantes os estados emocionais de melancolia. Hoje nós sabemos que quando uma pessoa não consegue sair de um estado negativo, depressivo, é muito importante que ela busque todo tipo de ajuda que seja conveniente para superar essas situações. Entre eles citamos a ajuda médica, que em muitos estados depressivos e melancólicos é por demais necessária no campo da psiquiatria, para que às vezes o corpo físico possa ter elementos de reação e de recuperação destas engrenagens de neurotransmissores que ficam desalinhados e desajustados nesses casos. A procura psicológica para a pessoa entender o que está se passando na sua vida, quais são as circunstâncias que fazem parte do seu mundo inconsciente, que ela não se dá conta, mas que são causadores, também participantes desses estados de desânimo que frequentemente assolam e assaltam de forma neutralizadora e o indivíduo não consegue, a pessoa não consegue reagir sozinho. Então a ajuda psicológica é frequentemente uma forma para o autoconhecimento, com a ajuda de alguém que tem habilitação para isso, para se recuperar aquele estado de espírito, de forças inconscientes que ficam colidindo, conflitando-se dentro de si. E, obviamente, a ajuda espiritual ela é de inestimável valor, porque no campo do espírito também as influências, os estados energéticos e vibracionais colaboram para que essas pulsões negativas, que não são ruins no sentido do seu princípio, mas que se tornam ruins na medida da sua permanência, na medida da sua quantidade excessiva na vida mental e emocional de cada um. Então toda pessoa que esteja se sentindo de forma predominante melancólica, depressiva, que não consiga reagir, é importante que esteja atenta para buscar a ajuda necessária e sair desses estados emocionais, que são muitas vezes ocasionadores de dramas que vão desde das tristezas permanentes, os estados de apatia, a falta de prazer na vida, até mesmo as situações que ocasionam, infelizmente, o suicídio e o abreviamento, a antecipação
forçada, deliberada, da morte física provocada pela própria pessoa. É por isso que essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo é de uma oportunidade ímpar que nos faz refletir na importância de nós estarmos buscando, através da nossa própria vigilância, nos darmos conta e nos responsabilizarmos por nós mesmos. Que Jesus, o Mestre amigo, que está sempre presente, nos amparando e protegendo, possa continuar em nossos corações e em nossas vidas. Que assim seja.